Capítulo 93. Gaiola de pássaro. Quando o som ensurdecedor da torre do sino se transformou em um tom maçante, o dono da mesma voz áspera, que provavelmente era a causa de tudo isso, pigarreou antes de falar. Ai. Teste. Perfeito. O som vinha da torre do sino perto do centro do campus. Estudantes e colegiais da Shirus Academy. Gostaria de receber todos vocês para se juntar a nós na cerimônia final. Aconselho cada um de vocês a caminharem em direção à torre de sino, pois isso é algo que vocês não querem perder. Não se preocupe, meus animais de estimação não vão morder mais, eu prometo. Com um rápido olhar e acenos de cabeça um para o outro, Curtis e eu imediatamente nos dirigimos para a torre do sino. Vamos, rápido. Curtis acenou com o braço esquerdo esticado enquanto cavalgava no topo de seu leão mundial, Grauder. Grauder soltou um grunhido insatisfeito, mas por outro lado manteve-se quieto enquanto eu pulei em suas costas atrás de Curtis, usando esse tempo para distribuir mana em direção aos meus ferimentos na esperança de aliviar alguns deles. À medida que nos aproximamos da torre do sino, eu podia ver flashes de feitiços sendo disparados nas proximidades. O que você acha que está acontecendo? Curtis perguntou. Eu não conseguia ver seu rosto, mas apenas por sua voz eu podia imaginar o tipo de expressão ansiosa que ele tinha em seu rosto frustrantemente bonito. Alguns dos alunos e professores estão lançando feitiços contra a torre do sino. Comentei o óbvio, sem saber mais o que dizer. Parece que há algum tipo de barreira em torno da torre do sino. Curtis apontou enquanto uma parede translúcida tremeluzia após receber um feitiço lançado por um professor. Não demorou muito até que tivéssemos plena visão do que estava acontecendo como evento principal. Havia uma grande plataforma de pedra que não existia antes, provavelmente erguida por magia. O piso de mármore antes impecável ao redor da torre do sino, que marcava o centro da academia, estava rachado e lascado com poças de sangue carmesim úmido. Várias espécies de bestas de mana descoloridas se reuniram ao redor da plataforma, esperando pacientemente, quase roboticamente, ignorando os alunos assustados do lado de fora da barreira. Barragem de dardos terrestres, supernova, lança trovejante, tornado de lâminas de vento, depois de um zumbido confuso de cânticos. Vários feitiços de alto nível foram lançados na direção da torre do sino, mas apesar das enormes manifestações de elementos bombardeados em um único ponto, o escudo de mana que fechava a torre do sino apenas chiava inofensivamente antes de devorar todos os feitiços. Ver que as folhas das árvores do lado de dentro da barreira não tinham o menor farfalhar provou quão impenetrável essa barreira era. Havia uma grande multidão de alunos e professores em frente à torre do sino, que estavam feridos e com medo, sem saberem o que fazer enquanto os professores faziam tentativas infrutíferas de romper o campo protetor. Fique aqui enquanto tento encontrar o resto dos membros do CD. Curtis instruiu antes de me deixar perto da frente da barreira. Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, Grauder saiu correndo com seu mestre montado nas costas, deixando-me ansiosamente esperando que algo acontecesse. A multidão de alunos desgrenhados estava conversando ansiosamente com seus amigos e colegas sobre o desastre que caiu sobre eles hoje. Alguns estavam chorando, enquanto outros alunos atentos já haviam passado dessa fase e aguardavam com expressões endurecidas. Eu só podia esperar também. Com a gaiola nos impedindo de deixar o terreno da academia e as bestas de mana que pareciam prontos para pular e devorar qualquer um que desobedecesse, pude ver a esperança em seus olhos se dissipando. Éramos prisioneiros desse massacre, aguardando nossa sentença. Embora a maioria dos alunos na multidão parecesse apenas levemente feridos e espancados, indicando que eles cederam rapidamente, havia alguns lutadores cujos ferimentos eram mais graves. Felizmente, alguns dos professores eram adeptos da área de cura. Embora eles não pudessem se comparar aos emissores, eles conseguiram salvar algumas vidas hoje. Bem, parece que todos vivos vieram ao grande final do show de hoje. Agradeço a todos vocês por terem vindo. O tenor estridente tinha uma qualidade penetrante que fez com que todos voltassem a atenção para a torre do sino. Ele apareceu, como se manifestando das sombras. A fonte da voz estridente que soava como pregos enferrujados arranhando um quadrão negro. Ele usava um manto vermelho vistoso, decorado com uma quantidade absurda de joias, lembrando-me um segundo filho de um rei, uma figura que estava tão abaixo da linha de poder que seu único aspecto definidor era sua riqueza, herdada. Isso foi bem específico. Tá tudo bem.
O homem usava uma máscara bastante assustadora que não combinava com seu traje. Era uma máscara branca simples com duas fendas para os olhos e um sorriso recortado grosseiramente desenhado da cor de sangue. Atrás de sua máscara havia uma cabeça de cabelo vermelho que fluía além de suas omoplatas. Enquanto ele estava com as mãos atrás das costas, parecia que ele estava segurando algo, mas eu não conseguia distinguir o que era por causa de sua sombra. Ao ver a figura ousada, o murmúrio de todos cessou, criando uma atmosfera bastante estranha. Um silêncio ensurdecedor desceu sobre a multidão enquanto todos os olhos pousavam no misterioso homem mascarado, retratando a curiosidade e o medo do que ele faria a seguir. Drip. 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 Meus, Casas e eu conseguimos o molho. O som de pequenas gotas espirrando no chão ecoou por todo o espaço, aumentando ainda mais o suspense inquieto. De repente, uma lança de barro atingiu diretamente o culpado mascarado. Infelizmente sua trajetória terminou quando bateu no escudo protetor, quebrando em pedaços. Imperturbável, ele ficou lá enquanto os alunos começaram a entoar na esperança desesperada, de que, de alguma forma, a barreira tivesse enfraquecido o suficiente para que pudéssemos romper. Houve sequências de maldições gritadas para a figura mascarada quando todos perceberam que era impossível romper. Eu ouvi vozes familiares gritarem insultos e palavrões, pois eles não sabiam mais o que fazer neste momento. PFFT. O ombro do homem balançava para cima e para baixo enquanto ele tentava conter o riso. Poá! Sua risada maníaca, sem ajuda de mana, ecoou por toda a área, de alguma forma abafando as vozes de todos os outros. Eu podia ver uma mistura de emoções nos rostos dos alunos e professores: medo, raiva, desespero, confusão, frustração e desamparo, pois todos ficaram atordoados em silêncio pela risada abrupta. Foi então que o mascarado jogou no chão o objeto que segurava nas costas. Com um baque surdo, o objeto esférico rolou para perto o suficiente para as pessoas na frente verem. Era uma cabeça. Era uma cabeça de verdade. Não foi o som de água pingando que ouvi, foi sangue da cabeça. Demorei alguns segundos olhando em branco para processar o que estava acontecendo antes de uma onda de náusea me atingir como um morcego. Eu vomitei. Uma e outra vez. O fedor do jantar da noite passada misturado com um toque ácido me fez engasgar, mas até que fiquei apenas com vômitos secos e olhos lacrimejantes. No momento em que me compus, eu podia ver alunos e professores desviando o olhar, pálidos, ou segurando a barriga enquanto continuavam vomitando no chão. Eu não queria olhar de novo, mas meus olhos estavam coçando para olhar para a cabeça decapitada. Quando vi novamente, percebi que era de um anão. Eu já tinha visto antes, mas o cabelo cobria um pouco de seu rosto enquanto uma poça de sangue se expandia por baixo com apenas o osso da espinha projetando-se. Era tão branco. Eu fui atraído para o sangue coagulado. Minha mente estava gritando para me virar, mas meus olhos permaneceram fixos na visão horrível enquanto todo o resto ficava fora de foco. Enquanto sua risada perturbadora continuava, seu corpo inteiro tremendo de alegria, um uivo estrondoso chamou a atenção de todos. Não, Doradré. Avistei Theodore enquanto ele rugia, avançando furiosamente em direção ao homem mascarado. Ele empurrou os alunos que não foram rápidos o suficiente para sair da debandada de um homem. Doradré. Theodore gritou, sua voz falhando, enquanto ele batia os punhos contra a barreira translúcida. Havia apenas dois sons que podiam ser ouvidos. Era o som de uma risada encantada à vinda do homem mascarado, e o som da batida estrondosa de Theodore contra a barreira. Brum. Foi um dos membros do comitê disciplinar. Brum. O mesmo grupo em que Arthur estava. Brum. Uma cratera foi formada sob Theodore enquanto o piso de mármore ao redor dele continuava a desmoronar e desmoronar sob a pressão de seu poder. Enquanto ele continuava batendo contra a barreira, o sangue começou a escorrer por seus braços enquanto suas mãos eram quebradas por sua própria força. Apesar disso, a fúria nunca deixou os olhos de Theodore como seu olhar gelado nunca deixou o homem mascarado. Vem aqui e lute, seu covarde. Theodore uivou, uma expressão perturbada envolvendo seus olhos. De repente, o mascarado parou de rir e tirou a máscara. Seu rosto era estreito e afiado, com a pele que brilhava em um tom de cinza. Apesar dos traços marcantes e atraentes que ele ostentava, era difícil não notar a expressão maluca, quase psicótica, que parecia ter ficado permanentemente enraizada em seu ser. Seu rosto estava enrugado em uma carranca quando ele inclinou a cabeça para o lado, como se estivesse confuso com a última declaração de Theodore.
Covarde. Eu. A figura mascarada começou a caminhar em direção a Theodore com a arrogância de quem sabia que tudo no mundo existia para ele, cada um de seus passos parecendo cravar um prego na mente de todos os presentes. Sim, você. Pare de se esconder atrás dessa barreira e lute contra mim. Ele rosnou de volta, sangue continuando a pingar de suas mãos, quebradas. Covarde. Eu. O poderoso e renascido Draneve. Se escondendo. A pessoa chamada Draneve sumiu de vista e apareceu na frente de Theodore com uma velocidade tão rápida que Theodore não foi capaz de reagir quando Draneve puxou para um outro lado da barreira. Ele jogou o membro do comitê disciplinar facilmente na plataforma erguida. Pego de surpresa, Theodore pousou com menos elegância, de costas antes de se ajoelhar, pois tinha problemas para colocar o peso nas mãos aleijadas. De novo, Draneve piscou em um súbito lampejo de velocidade e se agachou de frente para Theodore. Por que você não luta comigo agora? Um sorriso sinistro se curvou no rosto do homem ruivo. Com um grito desesperado, Theodore saltou, trazendo a perna para baixo, executando um chute de calcanhar em direção ao ombro de Draneve. Brum! À medida que a plataforma se estilhaçava e uma nuvem de poeira se formava, era óbvio que Theodore imbuía mana suficiente em sua perna para desmoronar um edifício. Houve alguns aplausos dos alunos enquanto todos nós esperávamos a nuvem se dissipar. Eu também esperava que o ataque fosse o suficiente para justificar aplausos, mas sabia que não seria tão fácil. Um uivo de dor em meio à nuvem de destroços tornou os aplausos discutíveis enquanto esperávamos com a respiração suspensa. Quando a poeira baixou, nenhum de nós estava preparado para o que vimos. Não era segredo para todos aqui que Theodore era um desviante, capaz de usar mana para manipular a gravidade. Só pelo fato de que a plataforma de pedra se estilhaçou como vidro, sabíamos que Theodore não se conteve durante seu ataque naquele momento, mas o que não esperávamos era que a perna de Theodore ainda estivesse posicionada sobre o ombro de Draneve, onde pousou. Exceto. Draneve estava bem, enquanto a perna de Theodore havia sido quebrada ao meio. Todos nós ficamos lá com nossas bocas abertas. Até os professores ficaram perplexos com a clara diferença de força entre os dois. O ataque de Theodore teria feito até mesmo os professores fazerem tudo o que pudessem para se esquivar do ataque, mas este homem misterioso aqui o enfrentou e saiu ileso, apesar das fissuras feitas recentemente. Vamos. O grande Draneve não está se escondendo. Vamos lutar. O sorriso malicioso nunca deixou seu rosto enquanto ele chutava Theodore como uma boneca de pano. Estou lutando com você como você queria, certo? O que há de errado? Draneve inclinou a cabeça de novo, fingindo confusão, enquanto continuava a levar Theodore ao estupor. Seu rosto não era mais reconhecível quando ele foi golpeado até virar uma bagunça ensanguentada e quebrada. O resto de nós não conseguia fazer nada. Apenas assistir enquanto nosso colega de escola era torturado bem na frente de nossos olhos. Ponto. Que Theodore conseguiu coachar antes de vomitar sangue. HMM. O que é que foi isso? Draneve acertou outro chute sólido para o lado, um estalo alto de um osso quebrado que o acompanhou. Levantando sua cabeça machucada, Theodore olhou diretamente nos olhos de seu agressor com um olhar de puro ódio e desdém antes de cuspir o sangue coagulado em sua boca aos pés de Draneve. Eu podia ver as veias pipocando na testa de Draneve, mas ele simplesmente respirou fundo enquanto corria os dedos pelos cabelos ruivos, olhando com desdém para a bagunça sangrenta que era Theodore como um inseto esmagado. Eu vejo que você ainda tem um pouco de luta sobrando em você. HMM. É uma pena, você parece estar prestes a morrer por causa da perda de sangue. Deixe-me te ajudar com isso. Gaaah. O grito gorgolejante foi tudo que pude ouvir enquanto Theodore queimava em chamas vermelhas com o estalar dos dedos de Draneve. Isso foi tudo o que ele fez. Estalar os dedos. Ele os estalou novamente, apagando as chamas, deixando uma carcaça carbonizada e fumegante. Percebi por esta altura que minhas mãos estavam cobertas de carmesim quente de minhas unhas cavando na carne de minhas palmas. Eu era inútil neste momento, mesmo se eu acabasse tendo sucesso em quebrar a barreira, não seria apenas como Theodore. PFFT. Vejam. Eu ajudei ele. Ele não está mais sangrando, certo? Puá. Sua risada cacarejante encheu a área quando ele começou a bater palmas para si mesmo, divertido. Vendo que nenhum de nós ria junto, ele apenas balançou a cabeça. Oh, pô, vocês não são divertidos.
Relaxem, eu deixei vivo por enquanto. Eu tirei meus olhos do corpo dizimado de Theodore para ver Curtis sendo contido pelos outros membros do comitê disciplinar. Sua boca foi coberta por Claire, que tinha um rastro de lágrimas escorrendo pelo rosto angustiado. A princesa, Kathleen, estava segurando o braço de seu irmão com a cabeça baixa, então não pude ver sua expressão. Eu não conseguia ver aquele elfo feritio membro, o misterioso de olhos estreitos. Acho que o nome dele era Kai. Agora, peço desculpas a todos pela demora. Sem mais delongas, começaremos agora com o nosso evento principal. Rapazes, tragam uma. Enquanto Draneve agitava grandiosamente o braço como um maestro, as bestas de mana congeladas se agitaram e se sentaram eretas quando uma linha de figuras encapuzadas, cobertas por mantos, saiu da torre do sino, cada uma arrastando com eles um aluno. Foi quando a vi que minha mente parou. Senti como se de repente estivesse nadando em xarope espesso enquanto minha mão pressionava com força contra a barreira. Eu caí de joelhos e apenas olhei para minha frente, em transe. Sendo arrastada por seu cabelo, seu rosto golpeado e machucado enquanto suas roupas rasgadas e bagunçadas